A mente humana, a mais antiga e poderosa máquina, capaz de criar grandiosidades, como todas as maravilhas criadas pelo ser humano, mas também pode ser traiçoeira e te limitar se você não souber entendê-la e não aprender a dominá-la, a colocar todo o potencial da mente a seu favor. Já ouviu falar em armadilhas da mente? Você sabia que a nossa mente pode ser traiçoeira e facilmente ser um fator limitante, enclausurador em sua vida? Então, fique comigo até o final deste vídeo que eu vou falar sobre as 4 armadilhas da mente humana. Se você entender quais são as principais armadilhas da mente, você vai também aprender a lidar com elas. E é isso que eu vou te ensinar neste vídeo. E quando você aprende como a mente humana funciona e como lidar com as armadilhas, você potencializa sua capacidade. Porque não basta apenas investir nas nossas potencialidades, no aprimoramento das nossas habilidades e competências, da nossa consciência, dos nossos recursos. Se nós também não olharmos para aquilo que nos desafia, para aquilo que nos sabota, para aquilo que nos limita. E se você ainda não me conhece, eu sou a Fabiane Maria Zatti, sou coach, tenho mestrado em psicologia com mais de 20 anos de experiência profissional e já tive o privilégio de trabalhar com o Dr. Augusto Cury e aprender ensinamentos valiosos com ele. Se você está gostando deste vídeo, se interessa por conteúdos de autoconhecimento, sobre o funcionamento da mente, inteligência e gestão emocional, como decifrar os códigos da mente, já deixe o seu joinha e se inscreva aqui no canal, para que você continue evoluindo e se aprimorando. E se você quer ser notificado, notificada toda vez que postamos conteúdos novos por aqui, então clica aí no sininho que você será informado toda vez que nós publicamos novos conteúdos. Então vamos lá. Existem 4 armadilhas essenciais da mente humana e eu vou falar sobre cada uma delas e explicar um pouquinho como elas funcionam, no que elas te limitam e como você pode lidar com elas. E a primeira armadilha da mente é o conformismo. Sabe aquela pessoa que acha que tudo é obra do destino? Que ela não tem poder sobre nada em sua vida? Se lamenta sobre as coisas, não luta, não vai atrás daquilo que quer, não está satisfeita, mas também não tem força de protagonismo, não é um ativista, aquele que vai atrás, que busca, que luta, que busca alternativas. Então a mente humana aprisiona a capacidade do eu, da sua consciência, de questionar isso e se acomoda, se limita naquilo que acredita que não pode mudar. Mas ao questionar esse tipo de pensamento, esse tipo de entendimento, é possível entender que nós sempre temos inúmeras possibilidades, que por mais difícil que seja a situação, e evidentemente nós vivenciamos situações muito desafiadoras, todos nós, independente do nível de desenvolvimento, independente da condição social, independente das suas capacidades e recursos, todos nós vivenciamos desafios e também temos dores e sofrimentos. Mas o grande diferencial é que quando nós desenvolvemos recursos, aprendemos a questionar os nossos pensamentos, nós não paramos aí. Não caímos na cilada, na armadilha do conformismo, de aceitar as coisas de forma pacata, de forma passiva, sem pensar que alternativa eu tenho, que possibilidades, o que essa situação pode me trazer de oportunidade, o que eu preciso aprender, o que eu posso fazer de diferente. Então, a primeira grande armadilha é o conformismo.
E o código da inteligência a ser decifrado é quando a gente entende que tem um protagonismo, quando a gente entende que pode ser o protagonista, o autor, a autora da própria história, que nós temos a oportunidade de fazer escolhas, sempre há opção de escolha, e a forma como a gente escolhe lidar com as situações é mais determinante do que as próprias circunstâncias. Então pare para pensar se em algum momento da sua vida você age de forma conformista, age de forma passiva, prefere a aceitação, a reclamação do que o enfrentamento. Não caia nessa armadilha. E vamos à segunda armadilha da mente humana, que é o coitadismo. O que é o coitadismo? É um conformismo potencializado. Nem todo mundo que é conformista é coitadista, mas todo mundo que é coitadista, ele também é um conformista. O que é isso? É aquela pessoa que se vitimiza, que lamenta, que sofre, que ela tem um sentimento tão miserável, tão apequenado de si mesmo, de si mesma, que ela acha que a única coisa que ela merece do outro é pena. É a pessoa que tem pena dela mesma. E ela usa isso como uma forma de ter a atenção das outras pessoas. Então ela se abastece dessas migalhas, ela se lamenta, ela expõe as suas dores, os seus sofrimentos e espera que o outro diga: nossa, que quanto você sofre, como a sua vida é difícil, mas vai lá, você pode, você é capaz. De certa forma, ela quer ser bajulada, paparicada, mas do jeito errado. Por quê? Dessa forma, ela não recebe amor, nem admiração e nem ao menos uma atenção de qualidade, mas sim a consolo. E ela acredita que isso é o bastante. Então é uma maneira muito estreita de olhar a vida, é uma maneira muito limitante de encarar as coisas. E uma pessoa que orbita em torno do coitadismo, ela não assume as rédeas da própria vida. Ela tem muita dificuldade de ser autêntica, de ser ela mesma, de ser ele mesmo. Então preste atenção se essa armadilha anda te pegando também, tá? Em algum momento todos nós somos vítimas, mas também somos os algozes de nós mesmos. Nós temos o lado luz e o lado sombra. Assim como nós somos vítimas da sociedade em alguns aspectos, todas as pessoas, nós também muitas vezes somos os carrascos da sociedade e da nossa própria vida. Então nós, quando enxergamos as situações, quando enxergamos os desafios, nós podemos mudar. E a terceira grande armadilha da mente humana é a dificuldade, o medo de reconhecer os próprios erros. Uma pessoa que não admite os seus próprios equívocos, que tem uma necessidade exagerada de estar sempre certa, ela está escondendo uma grande insegurança. E nós vivemos numa sociedade onde é muito valorizado o endeusamento, a perfeição. Mas é muito sábio e inteligente olhar para o outro lado e entender que todos nós cometemos equívocos. E isso não desmerece ninguém, isso não deprecia ninguém, se ao errar nós tivermos a capacidade de reconhecer o nosso erro, de reconhecer o nosso equívoco e nos colocarmos a serviço para reparar este erro, para reparar este equívoco e, sobretudo, aprender com isso. Porque quando a gente entende que a vida é essa grande jornada de aprendizado, de transformação e de evolução, o erro, ele diminui a proporção dele, diminui o peso e nós passamos a ter um foco muito maior no aprendizado. E é claro que eu não estou falando de erros negligentes, irresponsáveis, propositais, mas eu estou falando que é inevitável errar. E quando isso acontece,
Não se demore em reconhecer o seu erro e, mais do que isso, não caia na armadilha de achar que você tem que esconder esse erro, que você não pode admitir. Ao admitir o seu erro, você mostra sua grandeza e você o corrige. E como dizia o Juscelino Kubitschek, que eu admiro muito essa fala dele, que eu não tenho compromisso com o erro. Então, quando percebo que cometi um equívoco, eu sou a primeira pessoa a querer mudar isso, reverter isso em um acerto, em algo bom, em algo agregador. E agora, a quarta armadilha da mente, que é o medo de correr riscos. É claro que nós precisamos mensurar os riscos. É claro que nós temos que ter responsabilidade sobre as nossas escolhas, mas preferir a segurança da zona de conforto ou a aparente segurança da zona de conforto e não se expor e não experimentar o novo, o diferente, o desconhecido, no sentido de ampliar o meu repertório de experiências e aí criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de habilidades e competências. Então eu não estou falando de qualquer risco, eu não estou falando de correr riscos desnecessários, mas eu estou falando de se permitir ousar, se permitir ir além. E uma pessoa que não corre riscos, ela se limita na sua criatividade, na sua capacidade, no seu poder de realização. Então, mensurar os riscos, mas saia da sua zona de conforto, dê um passo além, porque é aí que você encontrará aquilo que você está buscando, ou seja, o resultado almejado. Porque se ele estivesse no lugar já conhecido, não seria uma busca e sim uma realidade. Então, nós podemos e merecemos nos desenvolver para sermos aquilo que desejamos e termos muito orgulho disso. Gratidão por ter ficado comigo até aqui. E se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, eu vou pedir mais uma vez, deixe o seu like, não custa nada, são apenas alguns segundos e isso nos ajuda muito para que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreva e também compartilhe com seus amigos. Eu vou te pedir mais uma gentileza. Se isso pode mudar a sua vida, agora pense em outras pessoas que podem se beneficiar com essas informações e compartilhe esse conteúdo com essas pessoas. Assim, nós criamos uma corrente agregadora, fortalecedora de pessoas que têm um firme propósito de evoluírem e sabem, são conscientes que na interação, na troca, a gente vai muito mais longe. Um grande carinhoso abraço para você. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.